Opa, chegamos na reta final da disciplina de Cálculo 1 e o tema que nós iremos abordar agora é derivadas de funções trigonométricas. Relembrando quais são as funções trigonométricas, nós temos a função seno, cosseno, tangente, que são um pouco mais simples e estamos um pouco mais habituados com elas, mas temos também as funções secante, cossecante e cotangente. E nós iremos abordar todas essas funções no vídeo de hoje. Nós já sabemos que a derivada de seno de x é cosseno de x, mas vamos provar isso. Vamos provar isso através da definição de derivada. Então, nós temos aqui a definição de derivada, que é ali com limite de h tendendo a zero. Em seguida, vamos aplicar a propriedade de soma dos arcos. Teremos essa expressão aqui. O próximo passo é usar a propriedade de soma dos limites. Para isso, nós vamos dividir aqui em dois limites. Então, essa primeira expressão aqui ficou, aqui como esse limite, e essa segunda expressão aqui ficou como esse limite. Em seguida, nós iremos aplicar a identidade trigonométrica e, por fim, aplicar a propriedade de soma de multiplicação dos limites. Então, aqui nós teremos o seguinte, Aqui a gente aplicou a propriedade de soma, então dividimos essa equação aqui em duas, Essa virou para cá e essa ficou aqui, certo? Aplicamos a identidade trigonométrica e, por fim, a multiplicação dos limites também é uma propriedade aí pré-definida que a gente já conhece. Então, aqui, seno vezes zero, qualquer número multiplicado por zero é zero, qualquer número multiplicado por 1 é 1, então fica aqui cosseno de x. Com isso, a gente prova que a derivada de seno é sim cosseno de x, certo? Vamos resolver agora alguns exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo usando seno. Então, a derivada de f' igual a 4. Sabemos que a derivada de seno é cosseno de x, mais esse 9, nós sabemos resolver também essa derivada. É a famosa regra do tombo, ou regra do pimba, Então, fica 9x, o 2 cai, 2x, 2 menos 1 aqui. Então, fica f' de x é igual a 4 cosseno de x mais 9 vezes 2, 18x. O 1 não precisamos colocar, porque é como se ele já estivesse aqui escondidinho, Beleza. Próximo exemplo aqui, temos a galinha de x igual 6. Nessas horas é importante a gente lembrar alguns conceitos pré-definidos, que nós já sabemos, aí sempre bom relembrar. Por exemplo, a derivada de uma constante é zero. Nós já sabemos também que a derivada de seno é cosseno de x. Então, a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, aqui, menos seno de x. Mais a derivada de uma constante é zero. Arrumando isso aqui de uma forma melhor, nós temos também aqui, a distributiva, Então, menos 6 seno de x. E acabou aqui também um exemplo bem tranquilo, bem simples. Vamos ver aqui mais um exemplo, dessa vez juntando seno e cosseno. Então, a derivada de g', 6, seno nós sabemos que a derivada é cosseno de x, mais 4 menos seno de x, Nós já sabemos aqui que a derivada de cosseno é menos seno. Melhorando isso aqui, nós temos que 6 cosseno de x. Aqui é importante a gente lembrar conceitos anteriores de regra de sinais, então, sinais diferentes vai ficar negativo. Então, menos 4 seno de x. E acabou aqui, temos 3 exemplos bem tranquilos, bem simples aí, de derivada de seno e cosseno. Legal, vamos ver agora então um exemplo diferente. Vamos derivar f de x igual a tangente de x, certo? Sabemos que tangente de x nada mais é do que seno de x dividido por cosseno de x,
Mas isso aqui, na verdade, virou agora uma divisão de funções. E nós já sabemos que quando a gente tem uma divisão de funções, nós usamos esta regrinha aqui, certo? Então, substituindo aqui, a parte de cima é o f. Então, f é o seno de x. E o nosso g, a parte de baixo, é o cosseno. Então, g é igual cosseno de x. As derivadas disso nós já conhecemos também. Nós sabemos que f' é cosseno de x e sabemos que g', né, ou seja, a derivada de cosseno, é menos seno de x, certo? Vamos então agora substituir essas derivadas e esses valores de f e g que nós temos aqui nessa equação. Agora vem aquela história de novo de relembrar de alguns conceitos pré-definidos aí que nós já devemos ter em mente, como por exemplo as relações básicas. Então, nós vamos ver aqui, já deixei anotado, uma das relações básicas que é importante a gente lembrar é que seno mais cosseno é igual a 1. Ou seja, nós podemos substituir toda essa parte de cima por 1. Então, f' de x é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x, certo? Legal, chegamos nisso aqui, mas ainda não acabou. Nós devemos lembrar também, naqueles conceitos já nós devemos saber, quem é 1 sobre cosseno. Nós sabemos que 1 sobre cosseno é secante, então nós podemos substituir isso aqui. Então, f' de x é igual a secante de x ao quadrado. Nós podemos reescrever isso aqui também assim, f' de x é igual a secante ao quadrado de x. Portanto, tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Temos aqui, então, o resultado dessa derivada que nós tínhamos começado aqui no início. Então, esse é um exemplo que também pode servir como demonstração, né, como prova de que a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. Agora, vamos aprender a calcular a derivada da função cotangente. A gente viu que a derivada do cosseno de x é menos seno de x e que a derivada do seno de x é cosseno de x. Isso significa que menos seno de x corresponde à função da inclinação da reta tangente à função cosseno de x. Vamos supor que a gente quer descobrir a derivada da função cotangente de x. Uma coisa interessante que podemos fazer na cotangente é colocá-la em sua forma em termos de seno ou cosseno. Então, a derivada da cotangente de x é a derivada do cosseno sobre o seno de x. Por isso, vamos usar a regra do quociente, que a gente tem uma divisão. Vai ficar derivada do primeiro menos seno de x vezes o segundo, seno de x, menos o primeiro, cosseno de x, vezes a derivada do segundo, que é cosseno de x. Isso tudo sobre seno ao quadrado de x. O sinal de menos é colocado em evidência, e assim a gente vai ter essa expressão. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Portanto, no numerador, vamos ficar com menos 1, e o denominador com seno ao quadrado de x. Cossecante de x é 1 sobre seno de x. Então, a gente substitui e fica com menos cossecante ao quadrado de x, que é o valor da derivada da cotangente de x que estávamos procurando. De forma análoga, a gente calcula a derivada da secante e da cossecante. Sabendo suas formas em termos de cosseno e seno, a gente substitui na equação da derivada e realiza novamente a regra do quociente. Note que aqui a gente poderia aplicar a regra do produto também, considerando
é 1 que multiplica o inverso de seno ou cosseno de x. Pela regra do quociente, obteremos essa expressão. E olhando caso a caso, notamos que, na secante de x, vamos obter seno de x sobre cosseno ao quadrado de x, que pode ser reescrito como seno de x sobre cosseno de x, que multiplica 1 sobre cosseno de x. Se a gente olhar mais a fundo, a gente vai perceber que seno de x sobre cosseno de x é tangente de x, e 1 sobre cosseno de x é secante de x. Então, a nossa derivada vai corresponder a tangente de x vezes secante de x. Já no caso da cossecante, acontece algo muito parecido. O valor da derivada da constante também vai a zero e a gente fica com menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Se a gente separar essa expressão, a gente obtém menos cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x. Menos cosseno de x sobre seno de x é menos cotangente de x. E 1 sobre seno de x é a cossecante de x, que é o valor da nossa derivada. Derivada da cossecante de x é menos cotangente de x vezes cossecante de x. Agora vamos estudar o comportamento do gráfico da função cosseno de x e sua derivada. A função cosseno de x é essa vermelha aqui e a função derivada é essa azul. Bom, se a gente perceber, quando x igual a zero, a inclinação da reta tangente desse ponto é nula. Por isso, a função derivada, quando x igual a zero, passa pelo ponto y igual a zero, nulo. Daqui para cá, a função é decrescente, então a derivada tem valor negativo. Quando chega nesse ponto aqui, a inclinação da reta tangente a esse ponto, ela também é nula, então a derivada passa pelo y igual a zero. Daqui para cá, os valores da derivada são positivos. Isso significa que a função cosseno possui inclinação positiva.